Boa noite, finalmente, porque tive um problema técnico aqui, não estava conseguindo acessar o aplicativo, estava aparecendo o vídeo, mas não estava aparecendo a imagem, né? Tava só preta a tela e o ao vivo. Mas beleza, boa noite aí, para quem está acompanhando, para quem vai acompanhar, tá? Chegando num compromisso, foi tudo muito rápido. Daí também surgiu isso, me perdoe, né? Mesmo que foi um problema mais técnico, mas me perdoe de qualquer forma. Uma boa noite para vocês, né? Repito. E vou fazer um vídeo, tentar mais rápido, ser mais, né, breve, porque também tem um compromisso daqui a pouco. Mas estamos abertos aí para, não sei, perguntas, reclamações, com serviço ao cliente mesmo. E quem quiser, né, participar aí, fica à vontade, tá? Bom, não tem ninguém online ainda, tá? Mas de qualquer forma, tendo ou não tendo, né, que assistam o vídeo depois, tá? Bom, pois bem, primeiramente, né, uma coisa assim que eu gostaria de deixar claro, que eu acho que muitas pessoas não têm entendido ainda. Eu não sou o Ministério Bíblico Albermas. Eu sou o Alexandre, do Ministério Bíblico Albermas. Ou seja, o Ministério Bíblico Albermas, ele é uma assembleia de pessoas que comungam do ideal comum, que são pessoas que creem que Jesus é o Messias, que Jesus é a única salvação e que devemos adorá-lo conforme toda a Bíblia, tá? Deus tem chamado, né, ao meu coração para que, né, em breve faça, não sei se vai ser uma live, provavelmente não, mas de contar, né, um pouco mais do meu testemunho, de como esse ministério começou. Sim, o ministério começou, Deus primeiro, né, foi a mim revelado. E até por isso que eu, né, tenho a responsabilidade perante Deus e perante os homens de dar mais a cara a tapa nesse ministério, tá? Mas o ministério não é composto apenas por mim, tem outros irmãos e irmãs que participam, seja online, seja fisicamente, ajudando em gravações. Hoje não estou gravando só eu mesmo, mas sempre tem gente ajudando, tá? Então, assim, não é algo que eu faço sozinho e beleza. Tipo, não. De maneira algum, não sei capaz de. Temos o nome aí se a gente deve discutir política, tá? Se a gente deve discutir política. Vocês estão me vendo? A gente deve discutir política e religião. Sim, deve ser discutido sim. Por quê? Nós temos uma base no ministério comum, que é a base religiosa, tá? Apesar de muitos não gostarem hoje dessa palavra religião, né? Alguns fazem um comparativo entre religião e religiosidade e tal. Religião nada mais é que um religamento, né, para quem crê, né, quem é teísta, né, quem crê em algo superior, um religamento, uma coisa que religa ao divino, religa ao ser superior, tá? Então, assim, nós temos essa base religiosa comum, que é a comungar, né, do mesmo Messias, Jesus, né, entendemos a Bíblia de uma maneira que cremos, né, que é a maneira bíblica, né, desprovida de todas as placas humanas que vieram com o catolicismo, com o protestantismo clássico, tardio, enfim, tá? Então, bíblico porque a gente crê que a palavra de Deus, na sua integralidade, pode ser sim seguida, né? A partir do momento que você já está salvo em Cristo, tá? Ele vai te dar pressupostos para isso, tá? Mas, né, esses assuntos que a gente sempre trata, que são assuntos de extrema relevância, não só religiosa, mas social, econômica e tal, são sim assuntos para serem discutidos. Por quê? O que faz com que as pessoas não queiram discutir isso?
é onde o que faz isso, as pessoas que né, quem é o louco que falou que não deve ser discutido religião, política nem futebol. Não vamos entrar no mérito do futebol aqui, mas por causa desses que falaram e jogam à frente esse ditado, perpetuam esse ditado, é que nós estamos nessa situação tão deplorável, politicamente dizendo, economicamente dizendo, socialmente dizendo, no Brasil. Porque ninguém quer discutir política. As pessoas são praticamente apolíticas, né? E falta leitura, falta bases para que sejam discutidas sim, tá? Mas nós cremos sim, a pergunta, né, primeira aí, que deve ser discutido política sim. Bom, pode haver uma pluralidade dentro do Ministério de pensamentos políticos, mas em base o que nós temos no pensamento, né, político, social, é que nós somos pelos mais pobres, sim. Por quê? Somos também pobres, né? Tentamos ser pobres de espírito, humildes de espírito, como Jesus falou, né, em Mateus 5:2, 5:3. Bem-aventurados os humildes de espíritos, porque deles é o reino do céu. Né, os humildes, os pobres, mas não em detrimento aos mais ricos, tá? Porque às vezes quando a gente fala que nós estamos, né, pelos mais pobres, dá a impressão que a gente está odiando, ou a gente quer o mal, tudo de pior que possa existir para o rico, e não é isso. Só que a urgência social e econômica do pobre, do miserável, do pobre, do mais pobre, é muito mais de extrema urgência mesmo. Por quê? Os ricos, eles se escondem atrás das suas riquezas, colocam muitas vezes o seu problema escondido debaixo do tapete e, né, fica aquela aparência daquele o rei da balada. Porém, os mais pobres, por não terem esse subterfúgio, eles acabam simplesmente sofrendo as mazelas sociais, as mazelas econômicas, né? Por esse quadro ridículo de corrupção e má estrutura política do Brasil. Tá? Algumas coisas como do direito, assim, a gente tem que entender no Brasil, tanto para um lado quanto para o outro. Aqueles que são ateístas ou agnósticos, muitas das vezes não têm, né, a fé vamos dizer, numa divindade, eles creem que o Estado laico não deve ser discutido política no Estado laico, que é uma grande bobagem. Isso não é o que é um Estado laico. Um Estado laico é um Estado onde ele não faz com que a religião seja a política, e sim a religião é um ponto da política, tá? E isso faz com que confunda-se Estado ateu, que é o Estado que de maneira alguma põe Deus ou qualquer divindade que alguém queira crer na discussão política, e tanto só não coloca como abomina, como muito acontece na Coreia do Norte, né? Ultimamente tem se abrido um pouco o leque lá na China, mas na China, estados ateus, né? E esses estados muitas das vezes despóticos, né? Como foi na Alemanha nazista e tal. Então o Estado laico é diferente de Estado ateu, porque o Estado ateu, ele parte do pressuposto que a gente tem liberdade tanto religiosa como de expressão. Então, já que a Constituição de 88 prevê nos seus artigos que nós temos a liberdade tanto religiosa como de opinião, nós usamos ela, né, para o bem da causa que tem conosco, seja qual for, tá?
Mas o grande problema que eu vejo hoje é que a classe política, sobretudo, e também os eleitores, eles têm um déficit, ou vamos dizer assim, de conhecimento e também, por outro lado, uma malícia dos interesses. Por quê? Isso. Porque eles... Tá dando uma travada aqui. Porque cada um só pensa em si. Se você for ver uma sessão na Câmara ou do Senado, você vai ver que eles estão, muitos deles, eu não digo todos, mas muitos deles estão legislando em causa própria. Então, usando do seu cargo, da sua influência, para fazer o quê? Negócios, para aprovar leis e regulamentar projetos que vão beneficiar a sua empresa, o seu entorno, mas não de maneira boa, mas de maneira para enriquecê-los mais ainda. E daí que entra a parte da corrupção e tudo mais. Tenho pessoalmente acompanhado o cenário político, gosto de economia, apesar que hoje minha área de estudo muito mais é a teologia, né? O judaísmo e o cristianismo, né? Foi e é onde eu tenho me especializado e tenho debatido em grupos fechados, não só no Brasil, como, né, em Harvard, em Emory, por grupos fechados pela internet, né? E venho absorvendo cursos dessas universidades também. Mas eu creio que a religião, ela não pode ser tirada como um lixo e também não pode ser tão ingênua como alguns no Congresso das bancas religiosas têm, que eles falam em nome de Deus a todo momento, mas eles não falam em nome de Deus porque eles creem de verdade que eles estão fazendo aquilo em nome de Deus, e sim por um benefício, para mostrar para o eleitor dele ou para o fiel da igreja dele, e que ele não esqueceu de Deus, e que ele está falando do interesse de Deus. Mas as ações deles muitas vezes são totalmente díspares, são totalmente contrárias à sua fala, né? Eu, né, tenho uma formação em comunicação, né, graças a Deus pude ter um ensino misto entre privado e público, e entrei numa universidade privada, né, eu sou formado em Relações Públicas pela Universidade Estadual de Londrina, né, e hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em comunicação oratória, fora, né, a parte de estudo teológico. Porém, isso não me dá mais direito ou menos direito de opinar sobre as coisas no Brasil. E mesmo que a pessoa não saiba nem sequer ler, ela tem que opinar. A gente tem que ouvir essa opinião pública em todos os assuntos. Que nós somos muito extremistas, temos vivido um momento de muito extremismo no Brasil, que eu vejo que é uma coisa totalmente prejudicial para o país. Por quê? Sobre 3 bases eu creio que esse país pode melhorar. Tá? Estou gravando o vídeo aqui, mas não sei se é o aplicativo, tá? Bom, sobre 3 bases eu creio que esse país pode melhorar, tá? Não vai resolver 100%, porque nós cremos, segundo a Bíblia, que a única salvação é Jesus Cristo. E o único que volta para nos salvar de toda corrupção, de todo o mal, de todo pecado, de toda destruição, de tudo que é ruim, tudo que é maligno, é Jesus Cristo. Haja dito isso, sem nenhuma preocupação em ofender ou magoar ninguém. É a nossa liberdade de expressão, é a nossa convicção, né? E assim nós professamos a nossa fé. Porém, eu acredito que a maior loucura de algumas igrejas e de alguns movimentos religiosos seja achar que porque Jesus volta um dia, nós cremos também, porque Ele é o Salvador, o Rei, a única salvação, que nós não devemos fazer nada.
por esse mundo, que nós não devemos fazer nada, absolutamente nada, que a nossa fé deve ser construída em falácias, que a nossa fé deve ser morta, como Tiago duramente criticou, e Paulo também. Porque as pessoas acham que Paulo achava que fé no sentido hebraico é crer, mas obedecer a Deus. E fé em outras coisas também é crer e ir atrás daquilo. Não é fé só a fala. Isso não é fé. Isso é charlatanismo. Isso é qualquer tipo de coisa, menos fé. Tá? Mas esse ramo religioso, esses ramos religiosos que creem que tanto faz, o mundo vai acabar, eu não estou nem aí, estou nem aí para o pobre, eu não estou nem aí para a vida social das pessoas, para a vida econômica, o importante sou eu e tudo bem. Eles estão extremamente errados. Extremamente errados. Porque se vocês lerem o Sermão do Monte, e se você é ateu, agnóstico, que seja, eu convido a ler a Bíblia, mesmo sem fé, mesmo que você ache um livro de fábulas. Por quê? Porque se você não se aprofundar no livro, você pode ter qualquer opinião, menos uma opinião profunda sobre aquilo, uma opinião embasada. Então, para você ter uma opinião embasada em algo, e a própria Bíblia fala, Paulo fala, em todos os casos, vai atrás, né, lê de tudo e retém o que é bom. Né? Se você não lê um livro, você não pode julgar pela capa. Pela capa, a capa vai ser sempre o mesmo escrito. Mas o conteúdo, então leiam de tudo o que agrega. E aí julguem o que agrega para vocês. Mas retenham o que é bom. Tá? E aqui eu posso dizer, na Bíblia, né, só palavras de sabedoria na Bíblia. Tá? Então, Jesus, quando ele esteve aqui, né, e nós cremos que ele permanece para todo sempre e volta um dia, ele não foi assim como desses movimentos religiosos que acham que não deve ser feito nada para mudar a situação do local. Nós não vamos deixar perfeito. Nós sabemos disso. Não é por causa disso que a gente deve parar de lutar e parar de ir atrás das boas coisas. E as boas coisas são as palavras de Deus. Né? Que o próprio Jesus falou aqui, a palavra de Deus, eu não vim revogar. E todas as sociedades que deram certo, vamos dizer assim, ou estão melhor estruturadas civicamente, economicamente, no Ocidente, têm a sua base na Bíblia. Se não todas, pode saber que a maioria, a grande maioria sim. A Bíblia tem uma legislação onde alguns julgam sem saber que a morte, bastava você fazer isso que você morria. Não é assim. Existia sim a pena de morte nesse estado, né, teocrático, mas não era uma pena de morte despótica e nem autoritária. Você vai morrer porque, sei lá, eu acho que você errou, vai morrer. Não, de maneira alguma. Tinha que ter testemunhas, 2 ou 3 pelo menos, tinha que ter provas, passava por um juiz e por uma estrutura de anciãos para julgar aquilo. Então não é assim, é uma estrutura ultra fina e ultra, vamos dizer assim, à frente de seu tempo, né? E tanto na teocracia como depois na monarquia religiosa, né, onde o Estado e a religião estavam muito ligados, né, com a monarquia em Jerusalém, com o templo e tal, não eram feitas as coisas de qualquer jeito. Então aqueles que se usam do nome de Deus, o Deus de Israel, para deturpar o que está escrito e para seguir as suas vontades malignas, esses são mentirosos. Então no Congresso, muitas das vezes, nem aí de verdade com a população brasileira. Eles estão aí em fazer fama e status quo com os seus fiéis, que são seus eleitores. Não vos enganeis com esses, porque eles estão preocupados com eles mesmos. Tá? Aquele
como o Tiago fala, que diz ter fé e vê o seu irmão, ou seja, quem for, porque Jesus falou em outro sentido, o samaritano é quem for para o israelita, porque eles não gostavam, eles tinham uma rixa com o samaritano. O próximo, se você não crê em Jesus, tudo bem, eu respeito, mas você não pode jogar fora o que ele disse, porque ele traz lições excelentes, mesmo para quem não tem fé. Porque ele se preocupou sim com as causas sociais. Ele falou, vocês têm feito o templo do meu pai, a casa do meu pai, uma corte de ladrões, vocês têm colocado as coisas sujas aqui dentro. E ele disse também, e os seus discípulos, e Jesus mais precisamente disse, é mais fácil um rico, é mais fácil um camelo passar por um fundo do buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que isso quer dizer? Que nenhum rico vai entrar no reino de Deus? Não, não quer dizer isso. Tá travando bastante aqui. Mas não quer dizer que nenhum rico vai entrar no reino dos céus. Se ele diz que é mais fácil, ele não diz que é impossível. E até depois, na continuação, os evangelhos, ele diz, para vocês é impossível ser salvo, mas para o Pai nada é impossível. E ele diz em João 8,32, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, sim, nós cremos, segundo o nosso direito de opinar e de ter, que ele é a única salvação. Mas Jesus, ele só é a salvação se você pratica o que ele fez e o que ele pediu para fazer. E o que ele pediu para fazer? Amar o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Segundo já estava escrito. Na lei, nos profetas e nos escritos. Ele veio trazer à tona de novo e dar, se vocês lerem Mateus 5 a 7, vocês vão ver que ele trouxe um refinamento para a lei. E trouxe mandamentos, né, com mais interiorização, sem tanto aquele negócio de se mostrar, como muitos têm se mostrado no palanque hoje. Tá? Aqueles que estão nos palanques não são diferentes daqueles fariseus que lutaram, muitos deles, né, do palanque, que lutaram contra as coisas de Jesus. Porque eles gostam de se aparecer, eles gostam de falar para agradar o coração daqueles que os ouvem, mas eles pouco têm se importado. A minha bronca é, sobretudo, muito mais com aqueles que são de bancadas religiosas na Câmara Federal e Senado. Porque eles não representam o que Jesus falou. Porque a vida deles é totalmente, de muitos deles, não vou dizer que são todos, mas de que adianta? Você está lá no púlpito, nas igrejas, lá no palanque, né, na Câmara ou no Senado, e falar que não, eu levo uma vida sofrida, isso, mas sai de Mercedes embora, de Ferrari embora. Isso aí não muda nada. Entenderam? Então, assim, a visão política, eu tenho me animado bastante com os projetos de alguém que foi ex-ministro, ex-governador, deputado estadual, deputado federal, prefeito e tal. Porque essa pessoa, ela tem trazido pontos que eu creio que são um princípio de solução para o Brasil, para melhor até que Jesus volte. Que é o quê? Educação, cara. Esse é o principal. Eu diria assim que os três principais são amor, totalmente bíblico, respeito e educação. Mas do ponto de vista ao alcance da política, a educação é o que o político pode ajudar. E esse senhor, ele tem mostrado grandes projetos para a educação, não são, já pôs em prática no seu estado, e são projetos práticos que eu pessoalmente tenho me empolgado, mas com o pé no chão. Eu sei que não tem nenhum homem que é salvador da pátria, também não me iludo nisso, mas tenho gostado, tenho colocado diante do altar de Deus, tenho pedido orientação de Deus, para que, se for Ele mesmo, que eu devo votar, e se for da vontade de Deus, que Ele ganhe também.
tá? Mas não estou aqui para fazer campanha eleitoral para ninguém. Agora, o que eu posso dizer para vocês, muito claramente, é que sem o amor, a gente tem que perder esse ranço ao próximo. O amor, não importa se você não concorda com o que ele faz, se você acha que é pecado, se você acha que é ruim. E muitas das coisas são terríveis. Por exemplo, como um homicida, terrível. Como que você vai corroborar com aquilo? Você não deve corroborar, mas vamos supor que o cara matou 2 pessoas há 10 anos, cumpriu sua pena, segundo a justiça dos homens, que é falha assim, mas cumpriu, e está na rua, quer mudar de vida. Se a gente olha ele com preconceito, você já matou alguém, eu te odeio. Você pra mim é um lixo, você pra mim é algo desprezível. De que adianta a gente, dia após dia, lemos a Bíblia, seguimos, dizer que a nossa fé é embasada em Cristo? Isso é a doutrina de Cristo antes de mais nada. E antes de tudo, é o amor. Eu não tenho aqui para agradar ninguém falar que o amor é a doutrina de Cristo, é apenas isso. Não, é extremamente complexo. Mas a base de tudo e o maior mandamento é o amor. Todo o resto provém e deve prover do amor. Então, se a gente tirar essa lição para a nossa vida, a gente vai deixar de julgar o próximo. A gente vai deixar de ter ódio do próximo. A gente vai discutir sim religião, discutir sim política. Porque Deus, ele não quer... vocês me perguntam, você quer que volte o Estado teocrático? Não vai voltar um Estado teocrático no mundo universal até que Jesus volte e restaure tudo e faça tudo perfeito. Esse vai ser o Estado teocrático. De lá, seja socialismo, seja capitalismo, ou alguma outra, ramo do econômico social que possa aparecer, não sei, corrente, mas vai ser assim quanto a gente tiver aqui. E nesse sentido, nós podemos fazer o nosso país, o nosso mundo melhor sim. São com pequenas coisas que às vezes parece até ridículo de estar falando. Como, por exemplo, uma lata do lixo, ou que está aqui a 5 centímetros da sua mão, 1 metro da sua mão, você pega e joga fora. Joga no chão. Isso não é civilidade, isso é loucura. Mais do que tudo isso, a gente tem que entender que Deus deu livre-arbítrio para o homem. Deu livre-arbítrio para o homem fazer o que ele quisesse. Deu livre-arbítrio para o homem fazer o que ele quiser. Tá? Seja de mal ou de bom, desde o começo, desde o Éden. E o homem, por muitas vezes, escolhe o mal. Mas Deus respeita. Mas Deus, ele não é tonto. Um dia todos vão de dar conta sobre as coisas más e boas que a gente faz. Tá? Deus não é vingativo como muitos pensam. Porque que Deus é esse que pode dar o livre-arbítrio para alguém? Se Deus é vingativo, se Deus é um louco, se Deus é um cara de imposição, ele não dá livre-arbítrio. Então parem de julgar o livre-arbítrio dos outros, o que ele faz ou deixa de fazer de errado. Cabe a você amar. Se ele erra, e se for para aconselhar, ele der pé para isso, que aconselhe. Mas olhe para si primeiro. Pois não só a política, não só a religião vai melhorar quando a gente começar a discutir mais, mas não se degladiando, brigando, batendo. Isso não vai. Isso não provém do amor. Mas com amor que a gente ouça o próximo, se coloque no lugar dele. Não interessa se ele não é da mesma religião que você. Não interessa se ele nem sequer tem uma religião. Ouça o que ele tem para dizer. Tire uma lição daquilo. Muitas dessas pessoas que nem professam nada têm vidas mais éticas e mais morais do que muita gente que professa um monte de coisa. Eu vi um vídeo outro dia do Papa que era sobre o amor. No ponto de vista que qualquer um pode se salvar em qualquer religião, no ponto de vista bíblico eu sei que não. Eu creio que não.
Mas isso é a minha fé, é a minha liberdade de ter fé. Tá? Agora, uma coisa eu achei legal. E muita de gente, um monte de católico eu vi, não todos, mas um monte de católico criticando o Papa porque ele falou que o amor é a base de tudo. Vocês são malucos? Ele está certo nesse ponto. O amor é a base de tudo. E se assim não for, esse mundo vai se explodir numa terceira guerra mundial. Então, ouçam o que o teu próximo tem a dizer. Discutam sim, porque assim a ciência evoluiu. A própria lei, as próprias coisas de Deus evoluíram assim. Nas correntes. No judaísmo, o primeiro, do segundo templo, no judaísmo sinagógico, no judaísmo rabínico, no cristianismo desde o começo, em que as eclésias, as congregações, as assembleias de pessoas discutiam as coisas da Bíblia para chegar num consenso. Jesus abriu ao público a fazer pergunta, a fazer crítica, até chacota. Então por que a gente acha que tem que ser alguém que fala e aquele carneirinho tem que obedecer sendo homem? Outro homem deve obedecer cegamente. Nós devemos respeitar as autoridades, como Pedro fala em suas cartas. Mas se qualquer coisa que eles façam ferir a moralidade do ser, o que quer dizer isso? Eles querem nos deixar que a moralidade do ser é deixar a gente sem casa, sem comida, sem lazer, sugar até o fim. O cara vai trabalhar 49 anos e vai morrer de trabalhar, sendo que eles não é assim, eles aposentam cedo, cedo até demais. Eles querem tirar o direito básico à alimentação das pessoas, diminuir o salário mínimo. Muitos deles estão oprimindo demais a nossa população. Nós temos sofrido grandemente na mão deles. E eu não quero nem ser perseguido politicamente, porque religiosamente a gente já tem sido perseguido e assim está escrito, que se você fizer o certo, conforme a Bíblia, nós cremos, e é porque está escrito, que você já vai ser automaticamente perseguido. Porém, nós não vamos nos calar não, nem politicamente, nem religiosamente, nem seja o que for que tiver que ser falado. E não só estamos falando, como estamos agindo. Em projetos com moradores de rua, já participei, já participamos também enquanto ministério, enquanto indivíduos. Temos tentado, não fazemos aquele flash, aquela mídia em cima, porque o que uma mão faz, a outra não deve ficar anunciando, muitas das vezes. Mas o apelo vai a você, seja cristão ou não cristão, que comece a se inteirar mais das coisas, que comece a sentir e se compadecer do teu próximo, seja ele quem for. Eu sei que é difícil. Se é para mim, é para todo mundo, é difícil às vezes, porque você vê que a pessoa te odeia. Mas Jesus falou que até os seus inimigos você deve amar. E a gente não dá muito ouvido para isso. A gente deve sim orar, e eu peço que Jesus abençoe a vida de vocês, seja quem for que estiver do outro lado, né, vendo ao vivo ou não. Mas eu tenho por certo que quem se dobra às coisas desse mundo, a malignidade, a pura maldade, que é querer ver o próximo ruindo em pobreza, em sofrimento, em miséria, em fome, isso não vem da parte de nada que é bom que você possa querer no universo. De nada de bom, nenhum pensamento pode ser construído em torno do ódio, da vingança, da morte. Isso é maluquice. Deixem isso. Procurem os seus candidatos na política com decência. Sem achar que eles vão resolver o problema 100% do país, mas com decência. O que isso quer dizer? Parem de ser meros reprodutores de jargões,
de olhar o título de uma matéria e já achar que é verdade. Investiguem não só a palavra de Deus, como os livros, os jornais. E sim, eu creio que amor, respeito e educação são as bases para um amor, respeito e educação são as bases sim para um futuro melhor no Brasil, tá? E nós queremos que Jesus volta um dia para nos buscar, aqueles que forem fiéis, tá? Essa é a nossa fé. E eu respeito quem não tem essa mesma fé. Agora eu ouço e eu respeito. Mas o respeito deve gerar respeito. A liberdade de expressão deve ser usada de maneira racional. O que isso quer dizer? Fale o que você quiser falar. Mas não agrida, não tenha ódio, não queira o mal, não queira não se colocar no lugar daquele outro e não sentir a dor dele e por isso não sentir a dor, dane-se ele. Não. Isso está muito errado. Isso está muito errado. Segundo qualquer princípio bom que possa existir nessa terra. Agora, eu chamo vocês a ler de novo a Bíblia. A fixarem nas coisas que ali estão escritas, para que toda aquela ganância, toda aquela que Jesus fala do rico, muitas das vezes é que o rico, em geral, ele tem mais pressupostos para ser ganancioso, para fazer o que é mal. Mas há pobres que não são pobres de espírito também, não são humildes, são arrogantes. Esses, segundo a palavra, não vão herdar o reino de Deus. Mas eu creio sim que ninguém precisa ter uma religião para ser uma boa pessoa. Isso eu creio. E eu creio que esse país pode melhorar sim, sem ninguém se matar. E que o amor gere frutos. Nós cremos que o amor verdadeiro é Deus, é Cristo. Mas aquele que não crê, tudo bem, no sentido que nós temos que respeitar o livre-arbítrio do outro, não julgar, não sentenciar sobre a vida do outro. Tudo isso é o que eu creio que nós podemos sim discutir política e religião sobre as bases do racional, sobre as bases do respeito, do amor, de forma a ser educado, de forma a ter educação, mas que esse país volte-se do âmbito político para a educação, porque sem educação esse país vai continuar uma porcaria, violento, com a saúde toda deteriorada e pessoas com risco de não receber mais aposentadorias e pensões e a economia totalmente colapsada. Nós temos sim um país maravilhoso, tanto no aspecto físico, geográfico, de grande beleza, praias, Mata Atlântica, Mata Amazônica, enfim. Nós devemos sim cobrar daqueles políticos e zelar pelo nosso voto. Quem a gente vai colocar lá em 2018? Aqueles deputados federais, estaduais, senadores, presidente. A gente deve sim zelar por quem a gente vai colocar lá e por tudo que a gente faz. Tem que ser com zelo, tá? Da convicção. A minha convicção é zelo às coisas de Deus. Mas isso não me torna irracional para as outras coisas. Isso não me torna cego para deixar de ver que aquele que sofre mais, que não tem onde cai morto praticamente, que dorme ao relento, que esse sofre mais do que eu. Não só no âmbito físico, como muitas vezes psicológico. Nós temos que nos compadecer sobre eles. Ajudar, a caridade é importante. Ouvir, estender a mão, mesmo que for difícil. Mas que saiba que sem o amor, tudo vai ser em vão. Aqui e depois. E sem educação no aspecto político,
não vai ter solução no nosso país. Então eu espero que, né, esse vídeo aí tenha agregado algum valor para a vida de vocês, né? Quem quiser acompanhar a gente, fique à vontade. Quem não quiser também, tranquilo, que Deus os tenha, que Deus os abençoe e que vocês se informem, né, muitos antes de falar sobre qualquer assunto. É isso que eu tenho para falar. Um forte abraço aí para vocês, até a próxima.